Senhor, que se somos sensíveis a esse mesmo Espírito, nós já podemos perceber que desde o andamento do início do culto presente no corpo, nós falamos sobre adoração a partir do diácono Ezequiel, e o pastor ainda trouxe aqui uma atenção para um entendimento sobre a oferta e ao mesmo tempo em adoração. E o único tema que me veio ao meu coração foi justamente sobre essa adoração e sempre sendo grato ao Senhor. Adoração em gratidão. E eu separei um texto que se encontra no livro de Salmos 73. Nós vamos entender melhor o que aconteceu com um dos salmistas, chamado Asaf. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Presbítero Alex, tem algo em secreto com você. Busca sua guitarra lá para nos ajudar, amém? Vamos precisar aqui no andamento, em nome de Jesus. Salmo 73, ele fala sobre um momento que Asaf, levita, na casa de Deus, naquele período da monarquia do povo de Israel, ele tinha responsabilidades no templo como levita, assim como cuidar, como fazer a sua apresentação de acordo com o seu dom, compor louvores, e ele tinha a vida voltada para o templo. Ele tinha ele tinha o dever, partindo assim da orientação de Deus, para que os levitas servissem no templo, e ele tinha essa função. E não era apenas por obrigação, porque os levitas já vinham numa caminhada e cresciam homens já voltados a esse serviço. Ele já se dava ao templo, à casa do Senhor, para assim fazer a sua vontade, para louvar ao Senhor, ensinar o povo de Israel a adorar a esse Deus, a sempre se lembrar através dos louvores todas as coisas que o Senhor fez para com o seu povo, todos os milagres, todos os sinais que Ele demonstrou, para mostrar ao seu povo que existe alguém acima daquele povo, alguém que cuida daquele povo. E os louvores no templo eram sempre voltados para o engrandecimento de Deus, engrandecendo o Senhor dos Exércitos, engrandecendo o nome do Senhor, que tem um povo que prospera sobre a terra. Um povo que batalha e não perde batalha. Um povo que batalhava e vencia nações e tomava terras para alcançar um objetivo, que para aquele povo era alcançar uma terra prometida, chamada Canaã. Então todo aquele ritual, melhor dizendo, toda aquela preparação que existia no templo era para ensinar o povo que existia um Deus soberano e demonstrar para ele que através desse Deus nós deveríamos ser gratos a Ele. Era necessário que o povo tivesse em mente que não apenas recebesse a bênção de Deus, mas também agradecesse por essa bênção. E Asaf, ele era conhecedor disso. Ele era temente a Deus. E ele orientava o povo. E ele servia ao templo.
E ele era voltado totalmente a esse serviço. Ele não tinha uma vida externa de preocupações, de trabalhar, de ter terras, de ter bens, porque o levita era separado somente para o serviço. Até porque nós entendemos que o dízimo que era para aquela época assim deixada, colocada na casa do tesouro, era justamente destinada aos levitas, aos necessitados e às viúvas e os órfãos. E os estrangeiros. E os estrangeiros também. Então por isso o levita não trabalhava, ele servia totalmente voltado ali àquela função no templo. Só que em um período, Asaf, ele começou a observar o lado de fora das coisas. Ele começou a analisar como viviam aqueles que não congregavam. Começou a observar aqueles que não serviam a esse Deus que ele pregava e ensinava o povo. E no capítulo 73 vai discorrer a situação que Asaf se encontrou, até onde ele entendeu o motivo de ele estar ali e a necessidade de ele estar ali. No primeiro verso fala: certamente Deus é bom para Israel, para com os puros de coração. Certamente Deus é bom. Asaf, ele tinha confiança total, ele tinha entendimento do Deus que ele servia. Certamente Deus é bom. Antes de tudo ele declarou, reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. E ele tinha entendimento que Deus estava com as suas mãos estendidas, como fala o profeta Isaías, para os justos. Estendido suas mãos voltadas sempre para aqueles que eram voltados para a sua vontade. As mãos poderosas do Senhor para abençoar era somente para o povo que estava olhando para Ele. Era somente para o povo que cumpria as suas ordenanças, os seus mandamentos. Por isso ele reconhecia: Deus é bom para o justo. O verso 2 fala: quanto a mim, eu quase me escorreguei. Quanto a mim, quase me desviei. Quanto a mim, quase errei o alvo. Quer dizer, no entendimento até mesmo teológico, nós sabemos que escorregar, errar o alvo, é pecar. Quase eu pequei. No momento, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. No momento que eu olhei para fora, eu quase escorreguei. Ou seja, eu posso fazer uma comparação da minha própria vida. Por exemplo, eu cresci já na igreja, servindo a Deus, meus pais evangélicos, e ali eu fui sendo instruído através de estudo bíblico de crianças, fui crescendo como adolescente, sendo instruído na escola dominical principalmente, porque ali sempre tinha aquela didática para a formação do caráter cristão na criança, no adolescente, no jovem, no período do seu crescimento. Então ali era um preparo para que o menino não se desviasse do caminho quando envelhecesse. E tudo isso é uma preocupação da igreja para com o povo de Deus, para que eles mantessem no caminho, para que eles se mantessem na caminhada. Mas quando muitas vezes nós olhamos, talvez não para fora, porque nós estamos também lá fora, mas olhamos para trás no entendimento de que, será que eu estou perdendo alguma coisa? Quando olhamos para trás, pensando assim, será que eu estou trilhando e é necessário tudo isso? Será que do jeito que eu estou trilhando, estou caminhando, é o melhor lugar, é a melhor forma de se encontrar e ser feliz e ser pleno na vida? Nos indagamos.
E muitas dessas pessoas que pensam assim, que saiu dessa igreja, desse período de formação do caráter cristão, eles olham para trás, como eu presenciei, como muitos irmãos presenciaram também, pessoas que deixam a fé, pessoas que deixam a caminhada, pessoas que preferem usufruir dos bens materiais do que permanecer naquilo que não se dá para ver e não se é recompensado no presente. E deixa essa fé. E Asaf disse: eu quase me escorreguei, quase pequei. Mas vamos à frente. Eu queria fazer uma explanação textual a princípio e depois nós abrimos um pouco mais o leque. 4. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. O 5. Estão livres de fardo de todos. Não são atingidos por doença como os outros homens. Por quê? São pessoas prósperas. São pessoas que têm um milhão de reais na conta, não é? São pessoas que sempre têm a carta na manga para resolver os seus problemas. Às vezes não usa nem a própria mão, porque tem o poder de ordenar que vá e faça por ele. São esses ímpios que Asaf estava falando. Vamos à frente que os irmãos vão refletir comigo. Por isso, o 6, o orgulho lhe serve de colar e eles se vestem de violência. O orgulho é o seu colar. Está estampado no seu peito, no seu rosto, quem eles são. Ele precisa andar de corpo reto, de pescoço em pé, porque ele se sente até menos superior aos outros, porque ele tem esse poder nas mãos. E o poder financeiro, e o poder de status, de posição. Então ele se sente suficiente e sem necessidade de precisar de algo a mais. E esse algo a mais que eu quero declarar aqui é justamente a origem de onde nós viemos. Algo a mais é a origem de onde foi soprado o nosso fôlego que ele despreza. É algo a mais daquilo que nos faz permanecer vivos, saudáveis e fortes. Esse algo a mais é Deus. Mas eles não têm revela. Quantas vezes nós nos encontramos nessa posição? Nós estudamos para nós nos prepararmos no mercado de trabalho, para nós termos uma acomodação a mais para nós, para nossos filhos, para nossa família, deixar algo para eles. Mas ao mesmo tempo nós não ficamos apenas nisso. Observe, nós não limitamos apenas na necessidade que precisamos buscar. Nós não nos satisfazemos com aquilo que é necessário apenas. Às vezes nós queremos essa posição de chegar lá, mais acima. E esse acima não é por causa da necessidade financeira, mas por causa de poder, por causa de status. E esse status leva a um grau muito superior, que muitas vezes, se você olha para trás, você está fazendo a mesma coisa que eles, oprimindo o necessitado, limitando a sua vida, os seus direitos. E pensa: olha, Deus está comigo, porque Ele me colocou no meio dos príncipes, porque Ele me colocou no trono de honra. Deus está comigo, mas na verdade nós temos que observar qual é a vontade de Deus. Mas vamos ver o que aconteceu com Asaf. Versículo 11, eles dizem: como saberá Deus, terá conhecimento do Altíssimo? 12, assim são os ímpios sempre, despreocupados, aumentam suas riquezas. Despreocupados, aumentam suas riquezas. Vamos lá. Eu estou querendo aqui trazer para os irmãos um entendimento de onde está Deus nisso tudo. Se nós vivemos nessa vida cotidiana, de trabalho, de estudo, de vida familiar, onde está Deus nisso tudo? Onde encontrar uma vida, de certa forma, agradável e ao mesmo tempo com Deus no meio, com Deus dentro dessa arca.
Verso 14. Pois o dia inteiro fui afligido, e todas as manhãs sou castigado. 15. Se eu tivesse dito, falarei com vocês, terei traído os teus filhos. Ele sabia do erro do povo. 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Desnecessário estar aqui dentro. Ele dizendo, não para nós, essa palavra não refere diretamente, literalmente, para o nosso entendimento dessa forma. Vamos explicar. Mas para ele era, para que eu ficar o tempo todo dentro da igreja? Dentro do templo, da casa do tesouro, servindo. Antes de darmos continuidade, eu quero levar os irmãos para aquilo que João revelou no capítulo 4. Não precisa abrir para não demorar muito. No versículo 23, que Jesus ele se encontra com a mulher no poço de Jacó. A partir do versículo 20, para entender melhor, a mulher diz assim, nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, crê em mim, mulher, está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, e nem no templo de Jerusalém. Vocês samaritanos, que são separados dos judeus por algum motivo, adoram o que não conhecem. Mas nós, Jesus dizendo como judeu, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Vou ler o 23 depois. O entendimento que nós queremos trazer é que o momento que o povo de Israel ele estava visualizando algo futuro prometido por vários profetas, como virá né? Por exemplo, Isaías, quando fala que ele sofrerá, ele não era belo em aparência, como outros profetas também declaram, apontando sempre para o Messias, eles estavam esperando algo que não agora fosse colocado apenas em prática, mas que essa prática tornasse em fato, em vida, que trouxesse transformação de verdade, que gerasse algo a mais no ser humano, e não por cumprimento, porque o povo judeu, eles adoravam ao Senhor, porque eles aprenderam a adorar. Como? Eles tinham um lugar exato. Não se adorava a Deus em casa, não se adorava a Deus enquanto estava trabalhando, não se adorava a Deus em outro lugar senão na casa de Deus. Era sempre direcionado a um lugar apenas. Por quê? Porque a presença de Deus estava apenas lá. Onde? No tabernáculo. Onde? Na Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Então, por isso, a presença de Deus era restrita apenas em um lugar. E por isso o povo precisava sair de onde estava para vir até a presença de Deus. Então Asaf, quando falava que ele precisava estar ali e achava a importância de estar no templo, é porque somente no templo a presença de Deus estava. Enquanto isso, o povo de fora não estava diante de Deus. Por quê? Não estava no templo. Agora eu vou ler o 23, 4:23. Aí Jesus fala, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, aleluia, em que os verdadeiros, aqueles que professam a verdade, os verdadeiros, não os mentirosos, não os falsos, não os que adorem lábios e os corações estão longe, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vamos lá. O povo judeu adorava em verdade. Por quê?
porque era o meio que Deus estabeleceu para que eles adorassem. Então isso é uma verdade. Era necessário eles se encontrar naquele lugar, ter todo aquele simbolismo do castiçal, da pia de bronze, da mesa da propiciação, dos altares de holocausto, de sacrifício, da arca da aliança. Tudo aquilo simbolizava a presença de Deus, a ação do Espírito Santo. No meio deles a manifestação. Mas, como os profetas prometeram, dizendo, olha, virá aquele que converterá os corações, aquele que fará com que o homem adore de verdade, e de verdade mesmo, de coração, porque eles não adoravam de coração. Meu povo fala de lábios e o coração está longe. E agora, como provar que a pessoa adora de verdade? Como provar agora que a pessoa está sendo sincera na sua adoração? Somente em espírito. Foi necessário que o maior profeta viesse e fizesse o trabalho único, necessário, vicário, não precisando de outro, para que o povo não se voltasse a nenhum outro objeto, a nenhum outro artifício, a nenhum outro, a outra imagem, escultura que seja, mas adorassem através do seu espírito com verdade. E nós nos encontramos aqui. Hebreus, no capítulo 10, como foi também do nosso estudo das quintas-feiras, eu reconheço que eu perdi a oportunidade desse último dia de quinta-feira, porque tem sido muito, muito maravilhoso, que até a Bahia sabe disso. Minha mãe, eu sempre cito para ela que tem sido maravilhoso o aprendizado lá na Bahia. E eu falei Hebreus. E ela tem agradecido a Deus que nós encontramos não um lugar de satisfação, mas pessoas que somam conosco no reino. Pessoas que andam no mesmo espírito e falam a mesma língua. Glória a Deus. O capítulo 10 de Hebreus fala assim: a lei faz apenas uma sombra, ou seja, um vislumbro, outras versões, do benefício que hão de vir. Eu vou ler novamente. A lei faz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante a meus sacrifícios repetidos ao ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecido. Mas a gente não faz mais. Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, através do sacrifício único que falamos aqui, não mais se sentirão culpados dos seus pecados. Contudo, esse sacrifício são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire o pecado. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e oferta pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a vontade, ó Deus. Tudo aquilo que Asaf vivia era momentâneo, era daquele tempo. E ele fazia com que o que era de ordenança ser cumprido por ele também, e com o povo também. Mas vamos focar no templo anterior a Jesus, e depois vamos voltar para o templo no período que é Jesus. Voltando no capítulo 73 de Salmos, agora no verso 17, ele vai dizer: até que entrei no santuário de Deus, até que entrei na morada do Altíssimo. Quando ele entrou na
morada do Altíssimo, ele adentrou na presença de Deus, nós podemos nos perguntar, mas ele nunca saiu de lá. Nós podemos nos perguntar, mas como ele entrou se ele era levita e nunca saiu do templo? Vamos analisar esse ponto. Ele falou, pode observar, quem está com a Bíblia aberta no 73, verso 17. Nessa versão fala, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Mas ele sempre está limpo. Você entende quando algo é muito ritual e você acostuma com aquilo? Você percebe que algo que você pratica o tempo todo, dia após dia, domingo a domingo, quinta a quinta, terça a terça, e você mantém aquele ritmo e você apenas, muitas vezes, está em corpo. Você está presente porque muitas vezes você sabe que é certo fazer. Você não entendeu ainda, mas você acha que é certo, porque todo mundo fala que é certo. E as pessoas dizem, olha, Deus fala que é necessário nós aprendermos mais dele, porque por falta de conhecimento o povo perece, então venha aprender. E você vem, você se encontra de manhã, de noite, e ali virou uma prática na sua vida, porque até então você entendia. Não, eu entendo que é necessário estar pela prática, porque você tem prática disso. Principalmente como nós falamos no início, quando a criança é ensinada, capacitada, formação cristã, ela cria seu hábito. Ela não consegue ficar sem ir para o culto das crianças. Ela não consegue ficar sem ir para o culto de ensino das crianças. Ela não consegue ficar sem ir para a igreja para ver o louvor, para ver a pregação quando ele é jovem já. Ele já manteve a prática. E ele sabe que é errado se desviar desse caminho, de olhar para trás. Então ele mantém essa prática. E eu quero dizer que quando nós pensamos assim, quando nós praticamos assim, aquilo que está lá fora, uma hora vai nos chamar. Por quê? Nada impede. O meu espírito não está fortalecido. Aquilo que está dentro de mim não existe, porque é apenas o que está praticado no corpo fora. Aquilo que eu preciso aprender, eu preciso que seja revelado em mim, não foi revelado ainda. Que é o motivo de Cristo ter morrido. Que é o porquê esse homem veio e morreu. Eu sei, eu tenho que provar agora gratidão a Ele pelo seu amor que Ele demonstrou. Vários livros contam isso, a própria Bíblia fala muito bem disso. Então eu tenho que ser grato, eu tenho que estar aqui. Ah, mas tem que dar oferta também, tá bom, eu vou dar oferta. Tem que dar dízimo também, eu vou dar o dízimo também, porque eu sei que é certo. Mas, muitas vezes, você faz tudo de lábios e o coração está longe. Nós muitas vezes praticamos, eu venho 10 minutos para 10 da manhã e monto meu teclado rapidinho ali. E já monto a guitarra ali. E já monto os pratos na bateria. E já prepara a palavra inicial, quem que vai iniciar. E muitas vezes fica só nisso. Porque eu tenho que estar por obrigação. Às vezes, muitas vezes por prazer. Eu amo tocar. Eu amo pregar. Eu amo estar na igreja. Você deveria amar sempre igreja, né? Mas vamos lá. E o entendimento é que o que você faz fora só reflete o que você já é dentro. Aquilo que você pratica na sua vida tem que ser apenas um externar daquilo que você tem de verdade dentro de você. E tudo que você vive de dentro de você não tem que ser muitas vezes verdade expressa para o povo, mas verdade através do que o Espírito te instruiu a fazer. Verdades através do que o Espírito te instrui e te encaminha, faz você trilhar. Aí todas as suas práticas externas vai valer a pena, porque Deus, Ele usa a sua vida para o bem dele. Ele faz de você um canal de bênção através do chamado que você ouviu e usa o seu dom para aquilo necessário do corpo. Porque o corpo, ele tem muitos membros e é necessário ser edificado. Por quem? Por nós que somos membros. Com cada dom que nós temos em nossas mãos,
é necessário externar isso em prática. Amém? Mas Asaf falou, mais um dia eu entrei no santuário de Deus, porque era o templo. E, na realidade, quantas vezes nós estamos longe do santuário de Deus? Ou melhor, quanto o santuário de Deus está longe de nós? Quantas vezes nós nos encontramos tão vazios, onde a arca do Senhor não está dentro, onde o castiçal do Senhor não está dentro, onde a pia onde nós nos purificamos não está dentro, a mesa da propiciação que é necessário para nos alimentarmos a cada dia não está conosco, e nós nos encontramos o quê? Vazios, longe do santuário de Deus. Já pode fazer o fundo aqui, né? Fica legal. Verso 17. Até que entrei no santuário de Deus. Até então eu estava olhando para fora, né? Vamos ver aqui. Olha lá. Tacadão grande, né? Imagine quanto ele tem de dinheiro. É o giga atacado. Eu queria chegar lá. Eu não posso? Sou filho do rei? Podia também ter essa herança? O cara vive bem. Ele deve sair daqui de dentro de helicóptero, né? Não sei. Mas ele deve andar por aí de avião. Nem vem aí. Pra quê? Tem um monte de serviçais para poder fazer o serviço. Quantas autoridades, homens grandes estão por aí? Na rede de televisão. Muitos que professam a fé. Professam de boca muitas vezes, eu não sei, não posso acusar. Mas vemos as suas obras. E nós muitas vezes olhamos para a grandeza lá de fora. Que o Senhor nos livre desse mal. Deixa eu ler aqui uma passagem de Marcos. Capítulo 7. Melhor, pastor, é muito rápido na Bíblia, ele vai ler. Marcos, capítulo 7, o verso 20. Porque muitas vezes nos encontramos assim. Mas é difícil essa vida. Mas ficamos tão rodeados de pessoas que nos atribulam. E o inimigo é sujo. Ele fica lançando seta. Ele fica nos lançando muitas vezes algo que não era pra gente olhar. Aí ele fala, olha, isso aqui é bom. Olha as bandejas. Aí o versículo 20, pode falar, pastor. Eu vou recitar aqui para sair na câmera, ficar bonito. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Isso é o que contamina. O que sai do homem, isso é o que contamina. Pode prosseguir, pastor. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição. Aí vem os pecados. A prostituição, os homicídios, os furtos e outros pecados. De dentro do homem que vem todos os males. Mas não é o diabo que é o pai da mentira, que o diabo é o tudo de ruim? Bom, Jesus fala através do Evangelho de Marcos que vem de dentro do homem. Mas como é que entra? Nós estamos sendo aperfeiçoados. E viemos de onde? Do mundo de pecado. Nós estamos sendo aperfeiçoados pleno em Cristo, mas ainda estamos sendo libertados a cada dia. E esse pecado, se nós não sairmos dele, não deixar que verdadeiramente Cristo, Ele nos liberte de verdade, essa verdade nos liberte, nós sempre vamos olhar para trás. E esse olhar para trás é um grande perigo. Eu não estou olhando na hora. É um grande perigo por quê? Porque se o pecado ainda tem uma raizinha aí dentro, ele pode se suscitar e dominar a sua vida para que você pratique as mais obras do pecado. Mas eu apresento você, se não me engano é João, é Mateus 8,32, que fala que verdadeiramente, se a verdade vos libertar, verdadeiramente, se a verdade vos libertar, verdadeiramente, se a verdade, que é Cristo, vos libertar, glória a Deus, com certeza, de verdade, você será livre. Não tenha dúvida disso.
Mas é necessário deixar toda a raiz do pecado fora disso, para que Cristo seja formado a cada dia mais em nós. Para que Cristo seja formado e não o pecado. O pecado ele tem que ser destruído e cada dia seja formado. Então todas as nossas práticas aqui seja uma reflexão ou um reflexo daquilo que já fazemos. Por isso que o culto é ininterrupto. Entende? Se você fala que você se encontra aqui para adorar, como o pastor falou, é pouco. Não pode ser a menor parcela de culto. Você tem que ser igreja e o culto é o próprio sacrifício à sua vida. Então tem que ser você onde você estiver. A vírgula é dada aqui. Por quê? Nós não temos lugar exato para adorar, é qualquer lugar. Ah, você está dizendo que aqui então é em vão que nós vemos. Não, isso é um reflexo daquilo que você vive. Nos ajuntar junto com o corpo. Para que eu possa, através daquilo que eu já entendi, te orientar. Para que o pastor possa te aconselhar. Para que o presbítero possa te ensinar. Para que o diácono possa te advertir. Para que o louvor possa te fazer trazer o memorial de Cristo e de Deus. É por isso que isso é bom. E eu amo estar aqui. E eu vou estar aqui. Amém? Amém. Então, aquele templo que era de pedras e de artifícios materiais se transforma tudo para dentro de nós. Por quê? Porque Cristo, que antes era feito através de cordeiros em cima de altares, agora faz com que, através da vida dele, sacrificada, não fazendo novamente sacrifícios hoje, apenas sendo nós em louvor ao Senhor, praticamos essas obras da bondade do Evangelho, praticamos as obras do Espírito, tudo isso dentro de vários templos, tudo isso dentro de cada um de nós, tudo isso para a glória de Deus. Aleluia! Aí quando o Asaf ele entra no verso 17, ele começa no verso 18 a reconhecer: certamente o Senhor os põe em terreno escorregadios e os faz cair em ruína de repente. Não é uma coisa por tempo, é de repente. Ele ganhou as coisas muito fácil e de repente vai embora. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos, quando te levanta, Senhor. Tu os farás desaparecer. Não queremos aqui destruir os homens que estão lá fora. Nós queremos alcançá-los. Mas esse é o fim daqueles que buscam esse caminho. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Todas as minhas mãos direta e me sustêm. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honra. Verso 25: a quem tenho nos céus senão a ti? Na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Quem pode agradecer a Deus por isso? O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas glória a Deus, glória a Deus. Obrigado por fazer morada. Perdão as interrupções, pois o Espírito ele louvado seja faz-nos reconhecer a grandeza de Deus, glória a Deus, de forma que nós nos dobramos. Glória a Deus. Mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre.
Glorioso. Você pode sentir isso também? Amém. Não é restrito. Abra seu coração. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Último verso. Mas para mim é bom estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Aí ele voltou a adorar no templo. Com alegria. Não por prática. Não porque tinha que fazer. Não porque era a ordenança do levita. Mas ele falou: farei louvores ao Senhor, proclamando todos os seus feitos. E nós proclamamos aqui, nós proclamamos lá fora, nós proclamamos aonde nós caminharmos, onde nós entrarmos, nós proclamamos o nome do Senhor de todos os. Toda essa prática, esse sentimento dentro de nós como igreja, não vou dizer que fortalece, não, edificamos. Mas a partir do momento que nós damos o primeiro passo, que não é vir aqui na frente falar eu aceito, não, é dando o primeiro passo em atitude para uma vida cristã agora. Glória a Deus. Você rejeitando, não por luta, mas porque o Espírito ele faz você reconhecer o que você precisa deixar. Não olha lá para fora, olha aqui dentro. Você anda lá fora, mas aqui dentro está seguro. Você às vezes está em roda de escarnecedores, não por intenção, mas aqui dentro está firme. Amém. Você trabalha ali, aqui, mas as suas atitudes, as suas obras, aquilo que você faz, reflete tudo o que está dentro de você. E é necessário que você reflita no seu corpo tudo aquilo, porque vai provar, vai testemunhar que Jesus ele tem poder para transformar, para provar que Deus, através do seu Filho, ele tem poder para libertar de verdade, para ser livre do pecado, livre das tentações, livre das belezas externas, e ver uma beleza que não é presente, e não espere ela aqui, que é futura, esperando-se assim no Senhor. A herança no céu, não terrena, aqui é apenas passagem, não se assegure nela. A avareza, o amor ao dinheiro, isso é idolatria. Dinheiro é bênção, como o pastor falou, mas nos voltemos sempre para aquilo que Deus quer. Se entregue, faça a diferença, não seja mais um no meio da multidão, faça a diferença no meio do povo de Deus. Mas todo mundo faz. Seja você um canal também, mas para que você seja um canal, não sendo um papagaio de púlpito, não sendo um papagaio cantor, mas que faça a diferença, não porque os outros cantam. Faça você um louvor a Deus, faça o povo reconhecer o seu sacrifício, faça o povo através da sua atitude agradecer e engrandecer o nome do Senhor, reconhecendo e se aproximando dele. Talvez você ache que esse momento aqui de reunião seja suficiente. Não, eu estou seguro, eu estou protegido. Não está. Porque o mal, ele suscita de dentro do homem. Não permita que esse mal exista. Permita que o Espírito possua a sua vida, para que nenhuma mancha ela possa existir mais. E a cada dia possamos sermos transformados por esse Cristo e pelo seu amor. Amém? Tenha o Senhor como a sua alegria, tenha o Senhor como a sua fortaleza. Como fala o verso 18 de Provérbios: o nome do Senhor é torre forte, sobre o qual o justo busca refúgio e permanece seguro.
Seja o Senhor a sua luz, como diz Salmo 27, o Salmo de Davi: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, em quem terei medo? O Senhor garante a minha existência, o que eu haveria de recear. Esses eram os salmos que eram cantados naquele tempo. O Senhor seja a sua riqueza, sim, o seu ouro. Meu fruto é melhor do que o ouro, sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Tudo que existe aqui é inferior àquilo que Ele tem para nos oferecer. Que seja a sua alegria, como Abacuque falou na sua oração: eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Onde você se encontra nesse lugar, nesse meio? O que está no seu coração? Para onde você vai de tudo isso? O que você fará? Qual seria a sua atitude? Se deleitar na vontade de Deus? Se deleitar no ofício que o Senhor deu em suas mãos? Ou preferir estar dividido? Mas nós temos sempre a certeza de que o caminho que nós estamos seguindo não é em vão, como Paulo falou. O atleta, ele corre no estágio para alcançar um troféu corruptível, porque ele é de pedras preciosas. Mas nós corremos para alcançar o quê? Um troféu incorruptível, que nunca se acaba, que já está reservado para você. Não se limite nessa existência material. Vislumbre algo mais superior no futuro, algo além disso do que você vê, porque existe. É por isso que nós nos reunimos aqui, é por isso que nós necessitamos estar aqui, para reconhecer a cada dia. E por que reconhecemos? Amém? Vamos adorar o Senhor. Para onde você irá? Se só o Senhor, Ele tem palavra de vida eterna. Não sei se vou conseguir cantar. Pra onde irei? Se só tua presença
palma do Senhor? Amém? Se entregue a esse amor de verdade, em espírito, mas também em verdade. Amém? Glória a Deus, que bênção. Louvado seja Deus. Agradecemos por esta palavra. Amém? O culto, gente, do dia 12. O culto do dia 12 desse mês vai ser na casa do nosso irmão Ezequiel e da Luana. Amém? Na terça-feira, dia 12. Então,